Estamos começando mais um programa da série de entrevistas especiais com senadores eleitos em outubro de 2010 para o período de 2011 a 2019. Dessa vez entrevistando o senador Paulo Bauer, de 53 anos, do PSDB de Santa Catarina, o senador que é natural de Blumenau, de Santa Catarina, tem a formação em Ciências Contábeis e Administração de Empresas. O senador foi presidente da Empresa de Eletrificação Rural de Santa Catarina, deputado estadual, 2 vezes secretário de Educação do Estado, foi vice-governador e governador em exercício e deputado federal por 4 mandatos. O senador foi eleito em outubro de 2010 com 1.588.403 votos. Muito obrigado, senador, por essa entrevista. Queria começar perguntando como é que é a sua família, qual é a sua origem, como é que foi a sua, qual é a sua ascendência? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, cumprimentar toda a equipe da TV Senado por estar realizando esse trabalho de entrevista aos novos senadores. O Brasil precisa conhecer quem são os senadores, qual a história de cada um. E a TV Senado, que é muito vista em todo o Brasil, presta um grande serviço à cidadania, ao país, com esse tipo de entrevista. Por isso é um prazer estar aqui com você, Sete, e com todos os telespectadores. Na verdade, eu nasci em Blumenau, mas meu pai e minha mãe são de Jaraguá do Sul, uma cidade muito próspera, muito industrial de Santa Catarina, e que foi, na verdade, o meu berço político e berço familiar, já que meus pais até hoje vivem naquela cidade, da qual meu pai foi prefeito por 2 vezes e também vereador por 2 vezes nas décadas de 60 e 70. E eu ainda menino fui vendo aquela coisa de meu pai governar o município, atender a população, frequentar todos os bairros, atender as pessoas carentes, discutir problemas de desenvolvimento, projetos de obras, e isso foi me dando uma alegria, um prazer, e logo eu virei líder estudantil, ainda no ensino médio, e logo eu comecei a presidir, a participar da direção de grêmios de juventude, e de repente eu fiz o vestibular e fui morar na cidade de Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina. Lá em Joinville eu fui trabalhar naturalmente, como era da minha obrigação na época, eu estudava à noite e trabalhava de dia, e logo no começo, lá na universidade, na faculdade, eu me envolvi na política acadêmica. E com muito pouco tempo de convivência com todos os acadêmicos, com todos os estudantes, eu virei presidente do diretório de estudantes. Aliás, uma forma de se começar na política e que caracteriza muitos grandes políticos brasileiros, porque militaram no movimento estudantil. Uma coisa que foi interrompida durante os governos militares, né? Mas curiosamente, eu fui líder estudantil no final dos governos militares. Então eu peguei essa fase de transição do regime militar para o regime democrático. E isso fez um bem muito grande para a minha formação política, porque logo que terminou o processo autoritário e tivemos o processo democrático em pleno vigor, eu já estava filiado em partido político. Eu já estava atuando na juventude democrática catarinense, que era um segmento do PDS na época, e que me levou, inclusive, a ocupar o primeiro cargo público que me foi confiado em Santa Catarina, que foi o de ser vice-presidente da empresa que levava energia elétrica para os agricultores. Logo depois, no governo seguinte, na gestão estadual seguinte, eu fui promovido a presidente da mesma empresa. Ao término do mandato, fui candidato a deputado estadual. E aí começou a minha história eleitoral, propriamente dita. E sempre atuei muito como deputado nas regiões norte e nordeste de Santa Catarina, onde existem cidades muito grandes. Joinville, a maior do estado. Jaraguá, uma cidade muito próspera, de uma economia muito rica. São Bento do Sul, que é um parque moveleiro exportador, muito importante para o país. E depois também temos regiões como Mafra, Canoinhas, Porto União, que são regiões agrícolas, onde a agricultura é muito forte, dada a grande qualidade da terra, ao clima propício e ao trabalho muito dedicado e esforçado de toda a sua gente. E aí, deputado estadual, depois deputado federal, secretário de Educação, Cultura e Desporto, como você já citou, deputado federal de novo.
E aí, quando eu fui deputado federal, no período de 1994 a 98, 97, 98, melhor dizendo, eu tive uma atuação muito destacada. Eu fui o relator, por exemplo, da Lei do Simples. Essa lei que criou um imposto novo, o último imposto criado no Brasil, que ajudou o contribuinte, porque reduziu a carga tributária e incluiu muitos contribuintes, legalizando a atividade econômica no país. O que mais que o senhor poderia destacar da sua trajetória como deputado estadual e deputado federal? Como deputado estadual, eu fui o deputado estadual constituinte em Santa Catarina. E lá, naquela época, naturalmente, com a participação e com a contribuição de muitos outros, e às vezes até sob a liderança de alguns deputados mais tradicionais, mais conhecidos, nós fizemos grandes avanços na Constituição catarinense. Um deles foi exatamente na criação de um fundo que mantém até hoje o ensino comunitário universitário do Estado. No começo, aquele fundo era destinado para as grandes obras, para as grandes ações estruturais do sistema. Depois, a partir de 99, passou a ser um sistema que concede bolsas de estudo para alunos. Nós distribuímos no ano passado, por exemplo, 13 mil bolsas universitárias em Santa Catarina, nesse sistema comunitário de ensino superior, que é o único do Brasil, e que matricula anualmente mais de 100 mil alunos nas universidades comunitárias. As maiores são a Univille, a Univale, a Unuesc, a Unesc, são grandes universidades que cobram mensalidade do aluno, mas também tem dinheiro público participando do seu trabalho e do financiamento dos alunos. Então, depois, como deputado federal, eu já disse, talvez uma das grandes atividades, uma das grandes ações que eu desenvolvi foi exatamente ser relator da Lei do Simples, que até hoje é uma lei conhecida e adotada em todo o país por todo pequeno e microempresário. Mas durante todo esse tempo eu obviamente sempre tive uma atuação muito forte, muito presente na busca de recursos e de investimentos em Santa Catarina por parte do governo federal e de todas as instituições que podem encontrar em Santa Catarina um modelo, um clima, uma condição adequada para prosperar. O estado de Santa Catarina é um estado que tem uma mão de obra qualificada acima da média nacional, por causa justamente dessa grande oportunidade que as universidades comunitárias oferecem. É um estado que tem matéria-prima para muitas atividades, principalmente para a agroindústria. É um estado que tem uma poderosa indústria têxtil que emprega muita mão de obra feminina, e essa é talvez a razão de o estado ter uma prosperidade muito acentuada, porque as famílias em Santa Catarina têm o hábito, têm a regra, têm quase isso como uma instituição. O marido trabalha e a mulher também. E quando os dois trabalham, a renda aumenta e a vida prospera. É uma coisa bastante avançada. Isso é muito bom, muito positivo. E isso também porque existe a oportunidade do emprego, né? Que no Brasil, em muitos estados, é possível e disponível apenas para o homem ou para uma das pessoas do casal. Em Santa Catarina é bem diferente. No segundo bloco, nós vamos ouvir as opiniões do senador sobre os grandes temas nacionais que estão colocados na agenda política. A gente volta daqui a pouquinho.